A lei da atração é vendida como a chave de ouro para todos os seus problemas. Frases prontas, post-its coloridos no espelho, painéis de visualização cheios de sonhos recortados de revistas. Você já viu isso em livros, filmes, palestras, vídeos na internet? E a promessa é sempre a mesma. Pense positivo, mentalize riqueza e o universo vai trazer tudo até você. Mas, se fosse tão simples assim, por que milhares de pessoas continuam vivendo na escassez? Por que tantos repetem mantras todos os dias, fazem visualizações com disciplina e mesmo assim não conseguem sair do lugar? Por que a abundância parece sempre escapar, como água escorrendo entre os dedos? Existe algo errado nessa história. E aqui está a primeira verdade incômoda. O que te contaram sobre a lei da atração é apenas a superfície, uma versão simplificada, adocicada, bonita de se ouvir, mas incompleta. Uma versão criada para vender livros, para atrair multidões, para dar esperança fácil, mas que esconde algo essencial, o segredo real, a parte que ninguém quer que você saiba. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez no silêncio da sua mente tenha se perguntado: será que eu estou fazendo algo errado? Será que a lei da atração funciona para alguns e não para outros? Será que existe um detalhe que nunca me contaram? Essa inquietação não é por acaso, porque sim, existe algo que ficou de fora. Existe uma verdade oculta que separa os que realmente transformam a vida dos que vivem se frustrando. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui não é motivação barata. Não é a repetição das mesmas frases que você já cansou de ouvir. Este vídeo é um mergulho no que foi escondido, no que poucos têm coragem de falar. E se você assistir até o final, vai entender por que até hoje sua vida não mudou como você desejava. E mais importante, vai aprender o que fazer para mudar isso agora. Mas antes de continuarmos, eu quero que você perceba uma coisa. O simples fato de você estar aqui não é coincidência. O universo sempre traz respostas no momento certo. E se essa mensagem chegou até você, é porque já existe dentro de você uma parte pronta para acordar. Agora, um gesto simbólico. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas não faça isso por mim. Faça como um pacto com você mesmo. Enquanto clica, afirme em silêncio: eu escolho abrir os olhos para a verdade. Eu escolho me libertar das ilusões. Porque a partir de agora, cada palavra que você ouvir será como uma chave abrindo fechaduras dentro de você. E no final desse vídeo, você não será mais a mesma pessoa que deu play alguns minutos atrás. Este é o começo. A cortina está prestes a se abrir. E o que você vai ver pode mudar para sempre a forma como enxerga a lei da atração. Agora precisamos falar sobre algo desconfortável. Quando a lei da atração ganhou fama mundial, especialmente após o sucesso de livros e filmes best-sellers, o que foi entregue ao público não foi a verdade completa. Foi uma versão resumida, simplificada, fácil de engolir. Um produto. E como todo produto, o objetivo principal não era despertar a sua consciência, mas vender uma promessa. Uma promessa doce, envolvente, quase irresistível. Pense positivo e tudo o que você deseja virá até você. Essa ideia se espalhou rápido porque é sedutora. Quem não gostaria de acreditar que basta mentalizar riqueza para o dinheiro cair do céu? Quem não gostaria de crer que basta desejar um carro novo para ele aparecer na garagem? É confortável, é simples, é bonito, mas é incompleto. E essa incompletude não é por acaso. Porque entregar a verdade completa exigiria responsabilidade, exigiria profundidade, exigiria mostrar que existe trabalho interno, disciplina emocional, reprogramação do subconsciente, e isso não vende tão fácil. O que vende é a ilusão rápida, a fórmula mágica, o atalho. Foi assim que nasceu a manipulação do discurso. A lei da atração foi embrulhada em papel brilhante, mas o conteúdo essencial foi escondido. O público recebeu frases prontas, mas não recebeu o manual verdadeiro. E sabe o que aconteceu? Milhões de pessoas tentaram aplicar essa versão superficial. Algumas até tiveram pequenas vitórias,
coincidências aqui e ali, mas a maioria se frustrou, porque a promessa não se cumpriu. E ao invés de questionar o método, culparam a si mesmas. Pensaram, deve ser porque eu não sei mentalizar direito, deve ser porque não tenho fé suficiente, deve ser porque eu não mereço. Essa é a armadilha. Um ciclo de esperança e frustração. A pessoa consome mais conteúdos, compra mais cursos, tenta de novo e continua presa no mesmo lugar. Mas existe uma verdade oculta que ninguém quer admitir. A lei da atração não é só pensar positivo. Ela não funciona por repetição mecânica. Ela não responde a frases vazias. O que realmente ativa a manifestação é algo mais profundo, mais visceral, mais difícil de ensinar em um parágrafo de livro ou em um vídeo motivacional curto. E é justamente essa parte que foi retirada do discurso oficial. Porque é complexa, porque exige trabalho interno, porque não cabe em uma promessa fácil de vender. É por isso que você sente que sempre falta alguma coisa. É por isso que parece que outros conseguem e você não. Não é que você esteja errado, é que te deram apenas metade da equação. E com metade da fórmula, você nunca terá o resultado completo. Mas aqui, neste vídeo, a manipulação acaba. A partir de agora você vai conhecer a verdade inteira, vai entender o que realmente cria a sua realidade. E quando essa ficha cair, você nunca mais vai olhar para a lei da atração da mesma forma. Chegou o momento de falar do que realmente sustenta a lei da atração. Não a versão simplificada, não o pense positivo e espere sentado, mas a verdade crua sobre energia, frequência e vibração. E se você entender o que eu vou te revelar agora, vai perceber por que a sua vida está exatamente como está e como pode mudar a partir deste instante. Primeiro, guarde isso. Tudo é energia. Seu corpo, seu dinheiro, seus sonhos, sua casa, suas emoções, absolutamente tudo. A física quântica já mostrou. A matéria, quando analisada profundamente, não passa de energia condensada. Átomos são formados por partículas que vibram, que se movimentam constantemente. Ou seja, a realidade que você chama de sólida nada mais é do que energia vibrando em diferentes frequências. E aqui está a chave. Energias semelhantes se atraem. Isso não é filosofia barata, é lei natural. Se você vibra medo, atrai circunstâncias que confirmam esse medo. Se você vibra escassez, atrai situações que reforçam a escassez. Mas quando vibra prosperidade, confiança e gratidão, atrai pessoas, ideias, portas e oportunidades que refletem essa frequência. Agora entenda, o universo não fala português, inglês nem qualquer outro idioma humano. O universo não lê palavras escritas no papel, não interpreta frases repetidas mecanicamente. Ele responde à frequência vibracional. E a sua frequência é determinada não pelo que você diz, mas pelo que você sente de forma dominante. Vou te dar uma metáfora simples. Pense num rádio. Você pode gritar o nome da música que deseja, pode até escrever o refrão num caderno. Mas se o rádio estiver sintonizado em outra frequência, aquela música nunca vai tocar. A vida funciona da mesma forma. Você pode dizer 1000 vezes, eu sou rico, mas se sua sintonia interna está na escassez, a frequência que emite é a da falta, e o universo responde com experiências que confirmam a falta. Agora pense no Wi-Fi. Você pode ter o celular mais moderno, os melhores aplicativos, mas se não estiver conectado à rede, nada funciona. A energia funciona exatamente assim. A conexão depende da frequência que você emite. Se sua mente vibra em baixa frequência, medo, dúvida, culpa, você está fora da rede. Mas quando eleva a sua vibração, você se conecta ao fluxo de abundância que sempre esteve disponível. E eu sei o que você pode estar pensando. Ok, mas como eu mudo minha frequência se estou cheio de problemas reais, dívidas, preocupações, pressões? E é aqui que mora a verdade oculta. Mudar sua vibração não é negar a realidade, mas escolher o que você alimenta emocionalmente.
Porque a vibração dominante não é determinada por um pensamento isolado, mas pelo conjunto das suas emoções repetidas. O que você sente todos os dias, o que você reforça no íntimo, é o que cria o campo vibracional que o universo responde. Quer uma prova? Pense em um dia que você acordou mal-humorado. Tudo parecia dar errado. Trânsito, pessoas irritantes, problemas no trabalho. Era como se o mundo tivesse conspirado contra você. Na verdade, não era o mundo, era a sua frequência atraindo situações compatíveis. Agora pense num dia que acordou leve, confiante, feliz. De repente, as coisas fluíram. Encontrou uma vaga de estacionamento, recebeu boas notícias, conheceu pessoas simpáticas, até pequenos milagres pareceram acontecer. Isso não foi sorte, foi vibração, foi a sua frequência abrindo portas invisíveis. E aqui está a parte que ninguém gosta de contar. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Se você deseja prosperidade, mas vibra a escassez é o que vem. Se deseja amor, mas vibra a solidão e carência, atrai relacionamentos que confirmam a carência. Mas quando você se torna a vibração daquilo que deseja, não existe como o universo negar. É por isso que tanta gente se frustra com a lei da atração, porque acreditam que basta pensar positivo. Mas o universo não responde a pensamentos superficiais, ele responde à emoção profunda que domina sua frequência. E isso exige trabalho interno, exige consciência para observar o que você está sentindo, exige disciplina para mudar o foco da sua energia, exige prática diária de gratidão, afirmações carregadas de emoção, visualizações vívidas. Este é o verdadeiro segredo que ficou oculto. Porque se fosse fácil, se fosse apenas repetir frases prontas, qualquer um já estaria vivendo a abundância dos seus sonhos. Mas a verdade é que você precisa alinhar seu interior, mudar a estação da sua frequência, ajustar o dial do seu rádio interno. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. As coisas começam a fluir, oportunidades aparecem do nada, pessoas surgem no seu caminho, ideias iluminadas chegam no momento certo. Não é coincidência, é sintonia. Você não cria a abundância, você se conecta a ela. Porque a abundância já existe, sempre existiu. Ela está no campo infinito de energia do universo. O que muda é a sua capacidade de sintonizar essa frequência. E se você entendeu esse bloco até aqui, já percebeu. Não é sobre frases mágicas, não é sobre sorte, é sobre vibração consciente, sobre ser e não apenas querer. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como o seu subconsciente é a chave dessa sintonia e por que ele pode ser seu maior aliado ou seu maior sabotador na lei da atração. E quando você entender isso, o jogo muda para sempre. Até aqui você entendeu que a lei da atração não responde a frases prontas, mas sim a frequência. Agora, precisamos mergulhar no território mais profundo, aquele que a maioria prefere não encarar. Porque a frequência dominante não vem apenas do que você pensa conscientemente, mas do que está gravado no subconsciente. O iceberg invisível. Imagine um iceberg. A ponta que aparece na superfície é a mente consciente, cerca de 5%. É o que você pensa, analisa, decide no dia a dia. Mas a parte submersa, enorme, representando 95% do todo, é a mente subconsciente. É ali que moram seus hábitos, suas memórias, suas emoções mais antigas, seus condicionamentos. É ali que foram gravadas, ainda na infância, frases como: dinheiro não cai do céu. Quem nasce pobre morre pobre. Rico não entra no céu. Essas crenças, repetidas com emoção, se tornaram raízes invisíveis. E mesmo quando você tenta plantar sementes de prosperidade na superfície, elas não florescem, porque o solo já está contaminado. O freio de mão puxado. É como dirigir um carro acelerando com força, mas com o freio de mão puxado. Sua mente consciente diz: eu quero prosperar, mas o subconsciente grita: prosperidade é perigosa. O resultado? Você patina,
gasta energia, mas não sai do lugar. O poder do subconsciente. O subconsciente não raciocina, ele aceita. Ele aprende por repetição e emoção. Foi assim que se programou desde a infância, e é assim que pode ser reprogramado hoje. Mas aqui está o detalhe oculto. Se o subconsciente está impregnado de medo, culpa e escassez, não adianta repetir frases bonitas. A vibração real continua sendo escassez. A mente que sabota. É por isso que tantas pessoas dizem frases positivas, mas no fundo sentem resistência. Elas afirmam: eu sou próspero, mas uma voz interna responde: mentira, olha suas contas. Elas dizem: eu atraio riqueza, mas o corpo reage com tensão e dúvida. Essa voz, essa reação, é o subconsciente defendendo o velho programa. Ele faz isso para proteger você, porque para ele, sair do conhecido é perigoso. Mas quando o subconsciente é reprogramado, ele se torna seu maior aliado. Ele começa a emitir automaticamente a vibração da prosperidade, sem esforço consciente. É como ajustar a estação de rádio e deixá-la fixa. Tudo que chega até você é compatível com a nova sintonia. Como reprogramar o subconsciente? Aqui está a parte prática que quase ninguém revela. Repetição carregada de emoção. Não basta repetir frases, é preciso sentir profundamente. Momentos de transição. O subconsciente está mais aberto ao acordar e antes de dormir. Use esses momentos para praticar afirmações e visualizações. Associação simbólica. Transforme gestos comuns em gatilhos. Ao pagar uma conta, diga internamente: estou circulando prosperidade. Exposição constante. Rodeie-se de sinais de abundância. Imagens, músicas, ambientes que reforcem a nova programação. O segredo dentro do segredo. E aqui está o ponto que foi escondido de você. A lei da atração não falha. Quem falha é a programação subconsciente que está desalinhada com o desejo consciente. Enquanto você não alinhar os dois, continuará vivendo em conflito interno. Mas, no momento em que consciente e subconsciente dizem a mesma coisa, a manifestação se torna inevitável. A revelação. O que ninguém quer que você saiba é simples, mas poderoso. Você não atrai o que deseja com a boca. Você atrai o que o seu subconsciente acredita ser verdade. E até que você mude essa crença, continuará atraindo mais do mesmo. Agora pense comigo. Quais crenças sobre dinheiro e prosperidade estão rodando no fundo da sua mente sem que você perceba? Será que não é exatamente elas que estão bloqueando sua abundância hoje? Respire fundo, porque no próximo bloco eu vou revelar o bloqueio invisível da escassez, a pedra que a maioria carrega dentro de si e que impede a energia da abundância de fluir. E quando você enxergar essa pedra, vai finalmente entender por que sua vida financeira ainda não se transformou. Você já parou para pensar por que, mesmo aplicando técnicas da lei da atração, muitas pessoas continuam tendo os mesmos resultados? Elas mentalizam riqueza, escrevem afirmações, fazem visualizações, mas no fim do mês ainda estão contando moedas. E aí surge a frustração. Será que isso não funciona? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que não é para mim? A resposta não está na técnica, nem na sua fé, e muito menos em sorte. A resposta está em algo mais profundo: o bloqueio invisível da escassez. Esse bloqueio é como uma pedra no meio da estrada da sua vida. Você pode ter o carro, o combustível, a direção certa, mas enquanto essa pedra estiver lá, você não avança. Você pode acelerar, pode se esforçar, pode até se desgastar tentando, mas a estrada permanece fechada. E aqui está a verdade que ninguém gosta de encarar. A escassez não está apenas no bolso. Ela está dentro de você. Ela está na sua forma de pensar, de sentir, de reagir. Ela está no olhar desconfiado quando viu alguém prosperar.
Está no aperto no peito quando chega um boleto. Está na comparação silenciosa quando você vê outra pessoa conquistando o que gostaria de ter. Esse bloqueio não é visível como uma muralha na sua frente. Ele é invisível, mas real. Ele vibra em cada célula, em cada emoção, e é exatamente isso que o universo capta. Vou te dar uma metáfora. Imagine que você quer sintonizar uma estação de rádio de música alegre, mas o dial está travado em uma frequência de notícias tristes e pesadas. Não importa o quanto você grite pedindo alegria, não importa quantas vezes diga, eu quero música feliz, a estação não muda. O que chega até você é sempre o que o dial está transmitindo. A escassez é esse dial travado. Você até fala em prosperidade, mas continua vibrando falta. E sabe o que é pior? Esse bloqueio muitas vezes nem é seu, ele foi herdado. Foi aprendido com seus pais, com a sociedade, com as experiências da infância. Frases como, dinheiro é suado, só vem com muito sacrifício. A vida é dura, não dá para ter tudo. Rico só enriquece explorando os outros. Essas palavras repetidas com emoção se tornaram trilhas no seu subconsciente e hoje, mesmo sem perceber, você caminha nelas todos os dias. Esse é o bloqueio invisível. Não está no mundo externo, mas dentro de você. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar tentando plantar sementes de abundância em um solo contaminado pela escassez. Mas aqui vai a boa notícia. Bloqueios podem ser dissolvidos. E o primeiro passo é reconhecer que eles existem. Porque o que você não vê, te controla. Mas o que você traz à consciência, você pode transformar. Pare por um instante e reflita. Quais sentimentos vêm quando você pensa em dinheiro? Alívio? Gratidão? Ou medo? Tensão? Preocupação? Como você reage quando alguém próximo prospera? Com inspiração ou com inveja disfarçada? Como você fala sobre dinheiro no dia a dia? Usa expressões de abundância ou reforça frases de falta? Cada resposta revela a frequência em que você está vibrando. E se a maioria das respostas aponta para medo, dúvida ou ressentimento, está aí o seu bloqueio invisível. Agora imagine o seguinte: você está diante de uma represa gigante. Atrás dela existe um oceano de abundância pronto para fluir até você. Mas as comportas estão fechadas pelo bloqueio da escassez. Não importa o quanto você reze por mais água, não importa quantos baldes coloque do lado de fora, nada chega. O fluxo está retido. E só quando você remover esse bloqueio interno, as comportas se abrem. E quando isso acontece, a abundância vem com tanta força que você se pergunta como viveu tanto tempo sem ela. Por isso, a pergunta não é se a lei da atração funciona. Ela sempre funciona. A verdadeira pergunta é: o que dentro de mim ainda vibra escassez? Porque é essa vibração que cria a realidade que você vive. No próximo bloco, eu vou te mostrar como começar a dissolver esses bloqueios invisíveis com práticas simples, mas poderosas que quase ninguém ensina. E quando você aplicar isso, você vai sentir a diferença não apenas no bolso, mas em toda a sua vida. Respire fundo. A estrada está sendo limpa. E a cada palavra, a pedra da escassez vai se tornar menor Até aqui você já desaparecer. percebeu que a maior parte do que ensinam sobre a lei da atração é superficial. Repetir frases sem emoção, colar cartazes na parede, fingir confiança enquanto vibra medo por dentro, nada disso funciona. E é justamente por isso que tantas pessoas desistem. Elas aplicam a versão bonita que venderam para elas, e quando não dá certo, acreditam que o problema está nelas. Mas existe um conjunto de práticas que quase ninguém fala. Alguns chamam de proibidas, porque elas quebram o discurso simplificado e mostram que sim, existe trabalho interno. Elas não são fáceis de vender em livros de autoajuda, mas são as que realmente transformam. E é sobre elas que vamos falar agora. 1.
O poder do silêncio interno. A primeira prática é simples, mas profundamente ignorada. O silêncio. Não estou falando apenas de ficar sem falar, mas de silenciar a mente, criar pausas no ruído constante. Porque a escassez não vive apenas no bolso, ela vive no excesso de pensamentos repetitivos, no barulho mental que reforça a falta. Quando você cria um espaço de silêncio, ainda que por alguns minutos, você interrompe o ciclo da vibração da escassez. É como desligar uma máquina que estava rodando em falso. E nesse espaço, o subconsciente fica mais receptivo para novas programações. É no silêncio que a semente da abundância encontra solo fértil. 2. O uso consciente das emoções. A segunda prática é ativar a emoção antes da afirmação. Muita gente faz o oposto, fala a frase esperando sentir algo depois. Mas o segredo é o contrário. Primeiro, você evoca a emoção, depois fala a frase. Exemplo: antes de dizer "eu sou próspero", feche os olhos e lembre-se de um momento real em que se sentiu abundante. Pode ter sido algo simples, como receber um presente inesperado ou resolver um problema com facilidade. Deixe essa emoção encher o corpo e só então declare sua afirmação. Assim, a frase não é apenas som, é frequência viva. 3. A inversão do foco. Essa prática é contraintuitiva. Em vez de focar no que você quer ter, foque em quem você precisa ser. A maioria das pessoas afirma: eu quero dinheiro, eu quero sucesso, mas continua vibrando como alguém que não tem nada. A chave é inverter. Pergunte-se diariamente: como alguém próspero agiria agora? Esse ajuste muda tudo, porque cria coerência entre pensamento, emoção e ação. E quando você age como quem já é próspero, mesmo em gestos pequenos, o subconsciente começa a acreditar nessa identidade. E aliás, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, esse é o momento de firmar um pacto simbólico. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas não faça isso de forma automática. Faça com intenção, como se esse gesto fosse a primeira afirmação prática de prosperidade que você declara hoje. 4. A prática simbólica. Outra prática pouco falada é usar gestos simbólicos para comunicar abundância ao subconsciente. Exemplo: ao pagar uma conta, em vez de pensar "mais dinheiro indo embora", declare internamente: estou circulando prosperidade e ela volta multiplicada para mim. Ao doar, mesmo que seja uma quantia pequena, sinta como se estivesse afirmando: eu tenho tanto que posso compartilhar. Esses gestos criam âncoras no subconsciente. Eles ensinam à sua mente que você já está dentro do fluxo da abundância. 5. O ritual do já é. Essa prática é poderosa. Escolha uma área da vida em que sente escassez e, por alguns minutos, viva como se já fosse abundante nela. Não é fingir, é encenar conscientemente. Coloque-se em estado de gratidão como se já tivesse alcançado aquilo. Sinta, imagine, respire a experiência. Essa encenação vibracional engana o subconsciente e reprograma sua frequência para atrair a realidade correspondente. 6. A gratidão detalhada. A maioria pratica gratidão de forma genérica. Sou grato pela vida, pela saúde. Mas o subconsciente responde melhor a detalhes. Então, em vez de dizer sou grato pelo dinheiro, diga sou grato por esta nota de R$50 na minha carteira, porque ela é prova de que a abundância circula na minha vida. Quanto mais específico, mais real se torna para a mente. E quanto mais real, mais poderosa é a vibração. 7. A persistência invisível. E talvez a prática mais importante, a persistência. Não espere sentir mudanças no primeiro dia. Não espere que milagres caiam na sua mão depois de uma semana. A reprogramação do subconsciente é como esculpir uma pedra com gotas de água. No começo, nada parece mudar,
mas com consistência a pedra cede e, de repente, tudo muda de uma vez. Essas práticas são chamadas de proibidas porque não são atraentes para quem quer atalhos. Elas exigem atenção, presença, paciência, mas são justamente as que funcionam. São elas que dissolvem o bloqueio invisível da escassez e transformam o subconsciente em aliado da abundância. E eu quero que você guarde isso como verdade. A abundância já existe. Ela não está distante, nem escondida. Ela está circulando agora mesmo, esperando apenas que você ajuste a sua frequência para recebê-la. Essas práticas são as ferramentas para abrir o fluxo e deixar que essa energia chegue até você sem resistência. Quando você aplicar de verdade, vai sentir. Não é mais você correndo atrás da prosperidade. É a prosperidade que começa a correr até você. Quando falamos em lei da atração, quase todo mundo pensa em dinheiro. E tá certo em parte, porque prosperidade financeira é sim uma das manifestações mais visíveis da abundância. Mas reduzir a abundância apenas ao dinheiro é como acreditar que o oceano se resume às ondas que tocam a areia. O mar é muito maior do que aquilo que se vê na superfície. A verdadeira abundância é um estado de plenitude que se derrama em todas as áreas da sua vida. Ela se manifesta no dinheiro, sim, mas também na saúde, nos relacionamentos, no tempo, na paz interior. E se você busca apenas riqueza material, mas esquece o restante, acaba criando um desequilíbrio que destrói a própria prosperidade que tanto desejava. Saúde como riqueza invisível. De que adianta ter milhões na conta se o corpo não tem energia para viver? De que adianta acumular bens se cada passo é pesado, se a mente está esgotada? Se o corpo pede socorro? Saúde é a forma mais silenciosa de riqueza. Cada célula funcionando bem é como uma moeda de ouro invisível, que permite que você viva, aproveite e manifeste ainda mais abundância. Relacionamentos como prosperidade. Agora pense, quanto vale ter pessoas verdadeiras ao seu lado? Quanto vale partilhar conquistas com alguém que vibra junto com você? A abundância também é feita de conexões, de amizades sinceras, de relacionamentos que somam. Porque prosperar sozinho é vazio. A riqueza de verdade é compartilhada. Tempo como abundância. Outro aspecto que muitos esquecem: o tempo. De que adianta ter dinheiro se você não tem liberdade de aproveitar? O verdadeiro rico não é apenas aquele que acumula, mas aquele que pode escolher como usar suas horas. Tempo é a moeda mais rara da vida. E quem aprende a atraí-lo vive em abundância de forma plena. Propósito e criatividade. E existe ainda uma abundância mais sutil: a do propósito. Saber por que você acorda. Sentir entusiasmo pelo que faz, ter clareza de que sua vida tem sentido. Isso é riqueza. Isso é abundância ilimitada. Sem propósito, qualquer conquista vira peso. Mas quando você vive alinhado, até os desafios se transformam em combustível para crescer. Aliás, se até aqui você já percebeu que abundância é muito mais do que dinheiro, faça um gesto simples agora. Clique em inscrever-se e deixe seu like. Mas faça isso como um símbolo. Enquanto clica, afirme em silêncio: eu escolho viver abundância total em saúde, amor, tempo e propósito. Transforme esse ato em uma prática vibracional, não apenas em um clique. Paz interior como riqueza suprema. E por fim, a forma mais elevada de abundância: a paz. Não existe riqueza maior do que deitar a cabeça no travesseiro em paz consigo mesmo. Não há ouro que compre um coração tranquilo, uma mente serena, uma vida em harmonia. A paz interior é o solo fértil onde todas as outras formas de abundância crescem. A revelação final deste bloco. A verdade oculta que ninguém te contou é que a abundância não é um destino, ela é um estado.
não começa quando você enriquece. Não surge quando chegar lá. Ela começa quando você decide viver em alinhamento com a prosperidade em todas as áreas. Dinheiro sem saúde é prisão. Dinheiro sem amor é solidão. Dinheiro sem tempo é escravidão. Dinheiro sem paz é tormento. Mas quando você atrai abundância em todas as dimensões, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural e não um fim em si mesmo. Você chegou até aqui, e isso por si só já é um sinal de abundância. Porque a maioria não permanece até o fim. A maioria desiste no meio do caminho, assim como desiste da própria jornada de transformação. Mas você permaneceu. E essa persistência é uma prova de que está pronto para algo maior. Durante este vídeo, nós quebramos ilusões. Mostramos que a lei da atração não é um truque barato de repetir frases e esperar resultados instantâneos. Revelamos que o verdadeiro poder está na frequência, na emoção e no subconsciente. Expusemos o bloqueio invisível da escassez e revelamos práticas profundas que quase ninguém ensina, as práticas que realmente funcionam. Agora, a verdade final. A abundância não está lá fora. Ela nunca esteve em nenhum curso, em um livro, em um ritual. Ela sempre esteve dentro de você. Você não precisa criar prosperidade. Você só precisa remover os bloqueios que te impedem de percebê-la. A abundância é como o sol. Mesmo em um dia nublado, mesmo quando nuvens escuras cobrem o céu, ele continua brilhando. O que nublou não foi o sol, foi apenas a barreira entre você e ele. Da mesma forma, a prosperidade nunca deixou de existir. O que a bloqueia são as nuvens da escassez, da dúvida, do medo. E quando você decide afastar essas nuvens, a luz volta a iluminar tudo. E já que você chegou até aqui, faça um pacto simbólico agora mesmo. Clique em inscrever-se e deixe o seu like. Mas faça isso não como um gesto automático, e sim como uma declaração silenciosa ao universo. Eu escolho remover os bloqueios. Eu escolho viver abundância. Eu escolho ser a abundância que desejo atrair. A partir de hoje, cada respiração pode ser um lembrete de abundância. Cada pequeno gesto pode ser um ritual vibracional. Cada pensamento pode ser uma semente plantada em solo fértil. Não espere mais. Não adie a vida que você nasceu para viver. A verdade oculta da lei da atração é simples. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E hoje, neste momento, você pode escolher quem vai ser daqui em diante. Vai continuar sendo a pessoa que vibra escassez, medo e dúvida? Ou vai se tornar a pessoa que vibra prosperidade, confiança e abundância ilimitada? A escolha é sua, e quando você escolhe de verdade, o universo conspira para confirmar essa escolha. Então, respire fundo, deixe a nova vibração se instalar em você e guarde estas palavras como um código gravado no subconsciente. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou ilimitado. Este é o seu ponto de virada. A partir de agora, nada será como antes.